Olha, Paula, é difícil acreditar que Alexandre de Moraes eh, tenha alguma perspectiva humana ou religiosa quando o assunto é o presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Alexandre de Moraes ele ordenou busca e apreensão a um padre, a um padre. Né? Ele tentou de todas as formas colocar um padre da Igreja Católica em uma ação supostamente golpista, num plano dentro de um núcleo jurídico, o padre que estava rezando com o presidente Bolsonaro pelo Brasil, para o Brasil. Então, Paula, eu sinceramente com pesar, eu não vou nutrir nenhuma esperança de que o ministro Alexandre de Moraes nutra alguma humanidade, a mínima que seja, é, para esse conforto espiritual ao presidente Jair Bolsonaro. Se ele é incapaz de fazer isso, de prover o conforto, o mínimo conforto físico para um homem já com uma certa idade, com comorbidades, com problemas graves de saúde, em período pós-cirúrgico, um homem como Alexandre de Moraes não vai se preocupar com a sanidade mental de Jair Bolsonaro e com o lado espiritual. Então vamos lá. CFM cumpre ordem de Moraes e anula sindicância sobre Bolsonaro. É o título que abre esta matéria no Metrópolis. E já ali me chama a atenção a forma como se estabelece o tom institucional dos acontecimentos. Porque, segundo o que está escrito, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, teria enviado uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, após o ministro Alexandre de Moraes declarar nula a sindicância que havia sido instaurada, para apurar suposta falta de assistência médica ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. O texto diz, abre aspas, que Moraes entendeu haver flagrante ilegalidade e ausência de competência correicional do CFM em relação à Polícia Federal, além de citar claro desvio de finalidade na determinação, bem como total ignorância dos fatos, como ele mesmo teria destacado na decisão. E aí eu já começo a notar a dinâmica institucional em jogo. Um órgão técnico, o CFM, que se propôs a instaurar uma sindicância, e um ministro do Supremo, que, segundo está relatado, não só interfere, como anula o procedimento, e ainda ordena que a Polícia Federal ouça o presidente do CFM para explicar possíveis ilegalidades na determinação dada ao Conselho Regional de Medicina do DF. O texto relata que o CFM havia determinado ao CRMDF que realizasse a sindicância para apurar se Bolsonaro teria recebido um atendimento ideal enquanto estava preso, em função de uma queda na cela em que se encontrava. Segundo a decisão de Moraes reproduzida no texto, ele teria citado um relatório médico, elaborado pela Polícia Federal, que detalha as condições de saúde do ex-presidente na superintendência da corporação e teria concluído que não houve qualquer omissão ou inércia por parte da equipe médica da PF. O magistrado, ainda segundo a matéria, escreveu que a equipe teria atuado correta e competentemente, conforme corroborado pelos exames médicos realizados no hospital da F-Star, que não apontaram qualquer problema ou sequela em relação ao ocorrido na madrugada anterior. O texto prossegue com estas palavras, abre aspas, diante do exposto nos termos do artigo 21 do RIS-TF, declaro a nulidade da determinação do Conselho Federal de Medicina quanto à instauração imediata de sindicância para apurar denúncias relacionadas às condições de atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, vedando qualquer procedimento no âmbito dessa autarquia, em âmbito nacional ou estadual, com esse objeto, em virtude de sua flagrante ilegalidade e desvio de finalidade, fecha aspas. E, portanto, aquilo que havia sido ordenado pelo CFM segundo Moraes acabou sendo suspenso e declarado nulo, e isso é comunicado no ofício que o presidente do Conselho enviou ao STF. O texto destaca ainda que, até o momento da suspensão, haviam sido protocoladas mais de 40 denúncias formais, nem todas encaminhadas ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, por conta da decisão do Supremo. O episódio de Bolsonaro caindo da cama e a necessidade de exames teriam motivado parte dessas representações, mas a Corte entendeu que o CFM não tinha competência para conduzir esse tipo de investigação em face da Polícia Federal, que é uma instituição de natureza distinta dentro do sistema. O artigo ainda relata que Moraes estendeu sua determinação proibindo a abertura de investigações semelhantes pelo CFM, tanto em nível nacional quanto estadual, quando se trata de apurar a atuação de órgão da Polícia Federal, uma ressalva
que aparece ali como expressão literal da decisão judicial. E a matéria cita também que o ministro mandou que o diretor do hospital DF Star encaminhasse ao STF todos os exames e laudos médicos realizados em Bolsonaro, o que, sendo assim, adiciona outra camada prática às exigências processuais envolvidas. Ali, então, se estabelece uma tensão institucional implícita. O CFM, uma entidade regulatória profissional, lança mão de sua prerrogativa normativa ao receber dezenas de denúncias e abrir um procedimento. E o mais alto tribunal do país susta e anula, invocando desvio de finalidade e falta de competência. O fato de o presidente da entidade ter de ser ouvido pela Polícia Federal em um prazo de dias que a Corte estabeleceu também dá um peso prático à intervenção, porque não é apenas uma anulação formal, mas um comando que acarreta um procedimento de responsabilização ou esclarecimento adicional. E este é um ponto que eu quero destacar com você, porque ali não está apenas um tribunal anulando uma ação. Há a determinação explícita para que o presidente do Conselho explique sua conduta à Polícia Federal, o que, nas palavras citadas no despacho, se dá para apurar eventual responsabilidade criminal. Então a gente vê que a matéria, da forma como está escrita, descreve um embate institucional entre um Conselho de Medicina e o STF, mediado pela figura do ministro Alexandre de Moraes, que entende que ultrapassou um limite de competência. E é nesse contexto que se insere a outra matéria que estamos lendo, que começa com o relato de que advogados de Jair Bolsonaro pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o ex-presidente possa receber assistência religiosa durante sua permanência na Sala de Estado-Maior da Polícia Federal em Brasília. A matéria da Revista Oeste descreve, conforme os pedidos dos defensores, que a petição não apenas busca permissão para que pastores ou bispos possam prestar assistência religiosa a Bolsonaro, mas também uma autorização para o uso de uma Smart TV na prisão. Segundo consta ali, os advogados Celso Vilardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser justificaram que a possibilidade de acessar informações por meio de canais noticiosos ou plataformas jornalísticas como o YouTube faz parte das garantias mínimas à pessoa sob custódia. O texto diz, abre aspas, que Bolsonaro está detido em um espaço de aproximadamente 12 metros quadrados, equipado com cama, armário, mesa, frigobar, ar-condicionado, janela e banheiro exclusivo, sendo que imagens divulgadas depois de sua detenção mostrariam já haver uma televisão instalada na sala especial. Fecha aspas. E a matéria faz questão de ressaltar que o pedido de nova Smart TV, que seria fornecida pela família, não teria a finalidade de acesso a redes sociais, mas de limitar-se a conteúdo noticioso e informativo. Além disso, a defesa teria requerido autorização para que o bispo Robson Lemos Rodovalho e o pastor Tiago de Araújo Macieira Manzoni possam prestar assistência religiosa ao ex-mandatário, alegando que o atendimento espiritual seria realizado de forma individual, com supervisão institucional, sem interferir na rotina do estabelecimento ou representar risco à segurança. A matéria também menciona que na semana anterior, os advogados já haviam feito outro pedido à corte referente ao ruído contínuo e permanente do sistema de ar-condicionado central da sede da PF, que, segundo a defesa, incomodaria Jair Bolsonaro por causa da proximidade do equipamento com sua cela. E eu digo isso não para entrar em juízo de valor, mas para deixar claro o que a matéria relata. Uma série de petições que envolvem tanto acesso a dispositivos e informações quanto condições de detenção e apoio religioso, que estão sendo submetidas à apreciação do mesmo ministro do STF, que em outro contexto anulou a sindicância do CFM. Segundo outra peça de cobertura jornalística que confirma essa parte, Moraes pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre os pedidos relacionados à Smart TV e à assistência religiosa, estabelecendo um prazo de 5 dias para a resposta, conforme consta do despacho. Então nós temos aqui, lado a lado, procedimentos que tocam diretamente sobre a custódia do ex-presidente. 1. Envolvendo a atuação de um órgão técnico e a anulação de uma sindicância por falta de competência. E outro, envolvendo pedidos específicos de sua defesa sobre suas condições de detenção, submetidos ao mesmo tribunal. E quando o texto da Revista Oeste diz que a defesa justificou que a possibilidade de acessar informações é parte essencial da dignidade humana, aquilo está ali como argumento formal da petição, sem que a matéria acrescente juízo de valor além do que está escrito.
Da mesma forma, quando relata os pormenores do espaço em que ele se encontra detido, o frigobar, a cama, o banheiro exclusivo, a matéria não tem outro propósito editorial, além de descrever o pedido e as justificativas da defesa tal quais foram apresentadas. E o pedido de assistência religiosa é descrito segundo a própria petição, que afirma que esse tipo de apoio será individual, sob supervisão institucional, sem interferir na rotina do estabelecimento ou risco à segurança e informação, que aparece literalmente no texto. Agora, ao fechar essa leitura e refletir junto com você, eu observo que ambos os textos se articulam numa narrativa mais ampla de decisões judiciais e solicitações institucionais em torno de uma figura que está privada de liberdade e que essas decisões se dão em instâncias de controle e interpretação das competências de cada órgão e dos direitos que são objeto dos pedidos. Fica, portanto, a pergunta para você que está assistindo, sem extrapolar o que está escrito nas matérias. Qual é o limite entre a competência de órgãos técnicos e as decisões de um tribunal superior quando se trata de apurar, regular e, eventualmente, restringir ou autorizar ações que envolvem um preso de alta figura pública, especialmente quando essas ações tocam em direitos e condições de detenção? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!